E aí, pessoal? Prontos para mais uma aulinha de funções inorgânicas? E a aula de hoje a gente vai estar falando então sobre a quarta função inorgânica aí, que são os nossos óxidos, né? A gente já falou de ácidos, bases, sais e agora a gente vai falar dos óxidos, tá? E o que são os óxidos, né, pessoal? Uma definiçãozinha aí para a gente começar a aula. São compostos binários, né? Formados por dois tipos de elemento, certo? X, Y, né? Dois tipos de elemento. Em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Então, os exemplos aí vai ser um átomo aqui, né? Um átomo qualquer, uma metal ou um metal. E do lado direito aqui, o oxigênio. Essa é a carinha, né? É um exemplo aí de óxido. Beleza? Então, vamos lá para os próximos exemplos aí, né? Para as próximas definições. Dentre os óxidos, galera, a gente pode diferenciar, né, entre óxidos básicos e óxidos ácidos, ok? Vamos ver então como que a gente pode fazer essa diferenciação, essa classificação. Vamos dar um zoom aqui e começar pelos óxidos básicos, ok? Então vamos lá. Os óxidos básicos, pessoal, eles são também conhecidos como óxidos metálicos, compostos iônicos, ok? Quais são os representantes dessa classificação? A gente pode ver aqui, ó, óxido de sódio, tá? Olha lá, sódio e oxigênio, tá? No caso, um metal e o oxigênio, um composto binário. Mas, professor, tem dois sódios aqui, né? Como pode ser binário? Tem três átomos. Binário no sentido de elemento químico, certo? Então, tem um elemento, dois elementos químicos. Então, composto binário. E o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Está correspondendo à definição de óxido. Beleza? Aqui também óxido de cálcio, óxido de alumínio, certo? E então, não sei se vocês perceberam, a forma de dar nome é bem simples, certo? Então, para a gente dar nome para um óxido, a gente tem que falar então óxido, né? Óxido, ok? Mais o elemento que vem em seguida, certo? Não tem segredo. Que nem lá em bases, lembra? Em bases era hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio. É bem parecido, certo? Então não tem muito mistério. E aqui também, como nas bases, né, e nos sais, às vezes a gente tem que especificar, né, quando o metal ele tem mais de uma valência, né, que nem o ferro ele pode ser 2 mais ou 3 mais, certo? Ele pode ser 2 mais, ou o ferro também pode ser 3 mais, um metal de transição aí, né? Então a gente tem que especificar qual o ferro que é, né, que está composto, que está contido no nosso óxido. A gente pode fazer dessa forma, certo? E esses óxidos aqui, pessoal, eles vão ter... Lembra do NOx que a gente teve que aprender para dar nome para os ácidos? O NOx desses óxidos vai ser menos 2, certo? Vão ser óxidos normais aí. Depois a gente vai comentar sobre isso mais para frente, beleza? E por que esses óxidos metálicos, né, são compostos iônicos? Então é metal, metal mais oxigênio, né? Se vocês repararem. Por que a gente pode chamar eles de óxidos básicos, né? Porque esses óxidos aí, esses óxidos metálicos, quando eles reagem com água, pessoal, tá? E esse é um tipo de reação de síntese que a gente vai discutir na aula de reações químicas, ok? Ele forma uma base, olha lá, hidróxido de cálcio, beleza? Por isso que são considerados óxidos básicos, tá? Então, são óxidos que reagem com a água, formando base, beleza? E se eles formam base, a gente pode já pensar que se a gente adicionar um óxido, né, numa solução aquosa, o pH tende a aumentar, né? O número de hidroxilas aumenta, certo? O número de hidroxilas vai aumentar, ok? Ou a gente pode entender que o número de prótons, H+, vai diminuir, certo? Ok? Pessoal, e como saber então se um óxido ele vai ser básico, né? A gente tem que ver aqui, ó. Lembra, óxido metálico. Então, se tiver um metal
aqui, né, vai ter sempre o oxigênio no óxido e mais um elemento. Esse elemento, se ele for metal, vai ser um óxido básico. Beleza, pessoal? Ok? Então, agora vamos ver então a classificação dos óxidos ácidos. Vamos lá. Pessoal, óxidos ácidos agora, né? Os óxidos ácidos, se os óxidos metálicos são os óxidos básicos, aqui a gente vai ver que os óxidos ametálicos, então, certo? São compostos moleculares aí, ligados por ligações covalentes, né? Diferente dos metálicos. Eles vão ser os nossos óxidos ácidos, ok? E aí continua a mesma coisa, o óxido é um composto binário, dois tipos de elemento, em que um é mais eletronegativo, o oxigênio, certo? E o outro agora não vai ser um metal, vai ser um ametal, ok? Então, aí que a gente consegue identificar se esse óxido é um óxido ácido, beleza? E aqui, galera, aí muda um pouquinho a forma de dar o nome, certo? Então, a gente pode ver aqui que o CO2, né, que é o nome dele seria dióxido de carbono, vai mudar um pouco. Por quê? Nos óxidos ametálicos, né, quando é um ametal aqui, a gente tem que falar o número de oxigênios que existem na fórmula molecular, ok? Então, no caso do CO2, do gás carbônico, né, a gente tem 2 oxigênios. Então, primeiro a gente coloca o número de oxigênio na frente, de óxido, né? Dióxido, e depois fica normalzão lá, dióxido de tan, tan, tan. Aí é o nome do ametal, beleza? Também não é difícil de lembrar, né? Vocês vão se acostumando também com o tempo, vão ver tanto esses gases aqui, né? Em questão de poluição, que a gente vai discutir mais para frente também. Então, vocês vão acabar se afeiçoando bem rápido, digamos assim, né? Com essas nomenclaturas. Então, pessoal, por que eles são óxidos ácidos, né? Por que eles são óxidos ácidos? Então, os óxidos básicos, eles reagiam com água e formavam base. Os óxidos ácidos não têm a mesma desculpa, né? Eles são conhecidos também como anidridos ácidos. Os óxidos ácidos são óxidos que, reagindo com a água, tá? Eles vão formar um ácido. Beleza, gente? E por que essa nomenclatura de anidrido ácido, certo? Porque se a gente olhar daqui para lá, pessoal, tá? A gente vê que é o ácido sem água. Olha lá. Ácido sulfúrico sem água dá o trióxido de enxofre, certo? Lembra, o anidrido são compostos que não têm água, são compostos desidratados, certo? Então, por isso que tem esse apelido aí também. Os óxidos eles podem ser chamados de anidridos ácidos, oxiácidos. Beleza, pessoal? E como que a gente vai saber, então? Né? Aqui, se vocês forem ver, é até intuitivo saber como que vai ficar, né? Um óxido básico agindo com água, qual vai ser a fórmula mínima aí, né? Segundo a Arrhenius lá, uma hidroxila, e depois a gente coloca um metal, e aí só ajeita o número de íons, né? Na valência das espécies da fórmula, para acertar aí a fórmula molecular ou a fórmula mínima. Mas, nos ácidos tem um passo a mais, certo? Não é tão óbvio ver que o trióxido de enxofre com a água vai dar ácido sulfúrico, certo? Então, tem uma dica aqui, como a gente pode prever esse produto nos oxiácidos. Então, o que a gente faz? É só juntar os compostos, certo? A gente desenha primeiro o hidrogênio e depois o átomo central. E, por último, coloca o oxigênio. E depois vê se está balanceado. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Olha lá. Trióxido de enxofre, ok? Mais uma molécula de água. Bonito, certo? Vamos lá. Vamos supor que a gente não sabe que dá ácido sulfúrico isso, certo? Então, o que a gente faz? A gente coloca o hidrogênio, beleza, ok? A gente coloca o número de hidrogênio, tem quantos hidrogênios aqui? Tem 2 hidrogênios só, né? Que está vindo da água, da hidratação desse óxido. Então, coloca 2. Agora o átomo central, quantos enxofres tem aqui? Só um, né? Que está vindo aqui do trióxido de enxofre. Então, a gente coloca um aqui, certo?
E quantos oxigênios sobraram aqui? 4, né? 3 aqui do óxido e 1 da água. Então, a gente coloca aqui O4. Então, a gente consegue aí identificar, então, prever a fórmula molecular aí do nosso produto, certo? De uma reação de um óxido ácido com a água, certo? Então, essa aí é a dica para vocês preverem o ácido que vai formar nesse tipo de reação. Beleza, pessoal? Vamos para mais algumas classificações? Vamos lá. Gente, mais duas classificaçõezinhas aqui bem importantes aí que caem recorrentemente aí no vestibular, tá? Que é a definição aí de óxido neutro. Então a gente viu óxido ácido, né? Óxido básico e tem óxido neutro. O que vai ser óxido neutro, tá, gente? Vão ser óxidos que eles não vão reagir com a água, certo? Eles não reagem, eles reagem com outras coisas, mas não reagem com a água. E por não reagirem com a água, eles não vão formar os produtos, não vão formar nem base nem ácido. Então não vai ocorrer uma variação no pH da solução aí, se a gente inserir esses gases aqui, né, numa solução, por exemplo. Não vai ocorrer uma reação, então não vai ter variação no pH, certo? E aí essas são as exceções, então. Então vocês podem lembrar aí, NOCO, N2O, né? Então, tem algumas músicas também que vocês podem tentar treinar, encontrar na internet para facilitar essa memorização, certo? Mas são esses, então, esses três aí, exemplos dos óxidos neutros. Não reagem com água, não formam ácido e não formam bases, ok? Outra classificação aqui, pessoal, são os óxidos anfóteros, certo? Se por um lado os óxidos neutros não reagem, não formam nem ácido nem base, os óxidos anfóteros eles vão reagir, sim, e agora eles podem reagir com água e podem formar tanto um ácido, tá, quanto uma base, certo? São óxidos anfóteros, então eles têm um comportamento aí de anfíbios. Lembra? Esse anf vem do quê? De anfíbio, que pode andar na água, pode andar na terra. Então faz duas coisas, né? Então os anfóteros, óxidos anfóteros, podem gerar ácido e base, certo? Ok? Muito bom, pessoal, muito bom. Galerinha, sei que vocês estão já cheios de definições de óxidos, mas vamos dar aquela alimentada para o vestibular não pegar a gente de surpresa e quando a gente vê aquele tema não se assustar? Olha lá, a gente tem então outras classificações aqui, né? Que essas classificações, gente, são os oxidantes, né? Eles geram espécies reativas de oxigênio, né? São os peróxidos e os superóxidos, certo? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava falando de NOx das substâncias, né? Que o NOx do oxigênio, ele era, a maioria das vezes, menos 2, certo? O número de oxidação. Nos peróxidos, como identificar um peróxido? O oxigênio vai ter um número de oxidação menos 1, certo? Se a gente for fazer aqui e balancear para a neutralidade dessa molécula, a gente vê, 2 menos 1 dá 2, dá 2 negativo, 2, né, vezes 1 dá 2 positivo. Então, dá 2 positivo com 2 negativo, a gente tem a neutralidade dessa molécula. Então, a gente consegue achar um NOx do oxigênio que seja menos 1 e não menos 2, certo? Então, é uma forma de a gente encontrar, identificar um peróxido. Aí tem, então, aqui o peróxido de hidrogênio, certo? E todos os outros exemplos aqui que a gente poderia citar uma carreira aqui, né? Então, só para vocês verem que existe, né? E o porquê e como identificá-los, então, né? E os superóxidos, eles têm um NOx menor ainda. O NOx dele seria menos meio, certo? Então, é o que define aí os superóxidos. Okay? E o que é para ficar deles? Além do número de oxidação desses óxidos ser menor do que os óxidos normais, do que os óxidos neutros, do que os óxidos ácidos, os óxidos básicos, os anfóteros, né? O que fica é que eles são muito reativos, certo? Muito reativos, e eles são capazes de gerarem espécies reativas de oxigênio, né? Então eles são muito famosos aí por causar o envelhecimento, certo? Quando a gente fala, passa um creme com antioxidante, toma uma vitamina que é antioxidante, para prevenir o envelhecimento da pele, prevenir o envelhecimento dos órgãos, né? Então,
essas espécies são muito reativas e geram essas espécies reativas que acabam danificando as nossas estruturas celulares, certo? Beleza, gente? Bonito? Agora, para dar uma descontraída, né? Contextualizar aí uma curiose para vocês, né? Do monóxido de nitrogênio, a gente poderia chamar assim, ou gás hilariante, famosíssimo aí, né? Que antigamente, pessoal, ele era aí no século XIX, começo do século XIX, mais ou menos, ele era utilizado como um anestésico para cirurgias. Não sei se vocês já viram em filmes um pouco mais antigos, seriados mais antigos, a pessoa vai lá para o dentista, por exemplo, vai fazer uma cirurgia bucal, uma extração de dente, o que for, e o dentista dá uma máscara para a pessoa para ela ser anestesiada, certo? E a pessoa fica meio atrapalhada, ela fica meio boba, né? Fica meio, às vezes, até eufórica, né? Então, além do efeito anestésico, esse gás hilariante, ele provocava euforia, certo? E também acabou se parando de utilizá-lo porque ele era muito tóxico. Para alcançar um efeito anestésico, demorava muito, tinha que inalar muito desse gás e acabava sendo tóxico, né? Então foi parado de utilizado, né? E aí as propriedades hilariantes desse gás, elas se tornaram muito famosas, certo? Aí no começo do século XIX, o pessoal usava para brincar, para ficar mais desinibido em festa e tudo mais, né? E depois, mais tarde, o pessoal aí começou a trocar o uso desse óxido, né? Pelo éter etílico, né? Um grande problema aí, né? O ajudante aí das festas, né? Do lubrificante social das festas, mas muito perigoso aí, né? Muito neurotóxico. Certo, pessoal? Beleza? Galerinha, antes da gente terminar o nosso conteúdo aqui de óxidos, certo? E dar uma contextualizada com chuva ácida, vamos ver esse tipo de reação entre os óxidos ácidos e os óxidos básicos, beleza? Para não deixar passar em branco, certo? Então, olha lá. Vejamos então um óxido. Veja aqui, ó, como que a gente sabe se é um óxido ácido? É um óxido, né? É um composto binário, que um dos átomos, né, dos elementos, perdão, é o oxigênio, e o outro, olha aqui, não é um metal, é um ametal. Então a gente identifica ele como um óxido ácido, certo? E ele vai reagir com outro composto binário, olha lá. É um óxido, né? Tem um oxigênio aqui, é o mais eletronegativo. E do outro lado, agora não é um metal, é um metal, alcano terroso, né? Então é um óxido básico, a gente pode classificar ele aí. E o que acontece, pessoal, se um óxido ácido reage com um óxido básico? Olha lá o que vai acontecer. Vai gerar um sal, certo? Aí o carbonato de cálcio, beleza? Isso lembra muito o quê? Lembra muito uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, certo? Mas como o óxido ácido, conhecido também como anidrido ácido, né, como a gente tinha comentado, são espécies aí que não têm água, certo? Então acabam aí reagindo e formando um sal, certo? Só que diferentemente de uma reação de neutralização entre ácido e base, não vai formar uma água aqui, ok? Beleza, pessoal? E a analogia aí é essa mesmo. Então, ela é muito parecida com uma reação de neutralização, porém, com essas substâncias que são consideradas não hidratadas, certo? Elas só geram o sal, mas não formam a água. Beleza, gente? Então, pode haver então reações entre um óxido ácido e um óxido básico. Esperam então aí que vai ser muito parecido com uma reação de neutralização e vai gerar um sal. Beleza, gente? Para a gente poder começar a prever o que vai acontecer se um reagente reage com o outro, uma substância reage com a outra. Beleza? Então, estou alimentando aí o arsenal de reações químicas de vocês. E aí, pessoal, aonde que a gente vai ter então uma reação realmente de neutralização, né? Onde ocorre a reação de um óxido com uma base, né? Ou poderia ser um óxido básico com um ácido, né? A gente teria esse exemplo então, onde vocês podem ver em cima, né? Seria um óxido ácido mais a água, gerando o seu ácido, ok? Mas se a gente, no exemplo de baixo aqui, se a gente pensar que esse óxido, se ele reagir de forma direta com uma base, certo? Se esse óxido ácido reagir diretamente com uma base, vai formar então uma reação de neutralização, gerando um sal e água, certo? Então, quando um óxido reage, né, quando um óxido ácido reage com uma base, ou um óxido ácido reage com um ácido mesmo,
a gente também tem a reação de neutralização, tá certo? Ok? Então, para concluir o nosso tópico aí de óxidos, né? Vamos falar aí da chuva ácida, né? Um contexto aí que é muito recorrente em Enem, nossa senhora, né? E outros vestibulares também. A gente não pode deixar de entender esse fenômeno aí, certo? Senão a gente vai acabar ficando muito desfalcado nessa questão de ambiente, na química e o ambiente, beleza? Então, o que é chuva ácida, pessoal? Chuva ácida é basicamente uma chuva que tem um pH ácido. Um pH, né, um pH baixo, que aí torna uma chuva ácida, né? São as gotinhas, né? São soluções, né, de água aí que estão com pH baixo, ok? Isso é uma chuva ácida. Vai falar assim, nossa, chuva ácida, o que a gente pensa? A gente já pensa no agente laranja, né? Não sei se vocês lembram aí na Guerra do Vietnã, foi um composto químico que o pessoal, né, que os Estados Unidos usou aí para conseguir fazer com que as folhas das árvores, né, onde os vietnamitas ficavam escondidos, elas caíssem, né? E aí acabou afetando aí uma população toda, né? Então, não é esse tipo de dano que a gente vai pensar quando a gente está falando em chuva ácida, certo? Ela tem um pH menor, né? Um pH um pouco mais ácido, só que não chega a ser tão assim corrosivo, certo? Tipo, imediatamente você tomar uma chuva ácida ali, você não vai dar um dano tão corrosivo assim em você. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Mas o que a gente tem que se preocupar? Que é a transformação do ecossistema que essa chuva ácida traz, certo? A médio e principalmente longo prazo, certo? Por quê? Todos os materiais que são expostos à chuva e ao vento, durante muito tempo, eles vão se degradando, certo? Só que acontece, pessoal, a chuva ácida, ela acelera esse processo de degradação aí, ok? E então, o que a gente tem que pensar? Que a água da chuva, ela não é pura, certo? E o que contribui para ela não ser pura? Vários fatores, né? Aqui na chuva ácida, o principal é a poluição, certo? São os gases que geram ácido aí na atmosfera, beleza? E aí, quais são esses ácidos, se a gente for ver, né? Aqui os ácidos que a gente pode estar analisando são aqui dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, certo? Que geram aí ácido sulfúrico. Nossa, gera ácido sulfúrico na água. Calma, gente, não é uma quantidade tão grande, certo? Se a gente olhar na atmosfera, é um solvente, né? A chuva que cai das nuvens do céu é um solvente com muita água. Então, o ácido que forma não consegue deixar essa chuva concentrada de ácido. Tá? Por isso que não tem um efeito tão corrosivo a curto prazo, certo? Mas a médio e longo prazo é preocupante, ok? E aí também os óxidos de nitrogênio, né? Que colaboram para a formação do ácido nítrico. Também estão, essa formação, principalmente desses dois ácidos, contribui para a diminuição do pH da chuva, certo? E aqui então um passo a passo de como se forma, né, esses ácidos, ok? Tanto o ácido sulfúrico como o ácido nítrico, beleza, gente? Então esse tipo de reação é importante que vocês tenham uma noção, tá? Tenham em mente aí o passo a passo dela, como montar, porque já caiu no vestibular, certo? Então, pelo menos uma noção das etapas dela, né? E pelo menos que os óxidos de enxofre formam ácido sulfúrico, certo? E que aí os compostos nitrogenados, os óxidos nitrogenados, acabam formando ácido nítrico. Pelo menos isso eu quero que vocês fixem para ir para o vestibular, ok? E aí, pessoal, a gente pode estar analisando, polui aqui e chove ali, né? As principais causas da poluição que leva aí à formação desses ácidos na atmosfera e à chuva ácida, a gente pode apontar causas humanas e causas naturais, certo? Causas naturais como erupções vulcânicas, geram muita poluição também, como metabolismo dos seres vivos, certo? E incêndios, né? Que aqui no caso a gente coloca como causa natural, mas pode ser um incêndio natural ou um incêndio provocado também aí pelo ser humano, certo? Mas o que acelera de fato isso aí, o que acelera
que aumenta demais a poluição é a causa humana, tá, pessoal? É o efeito do ser humano no meio ambiente. A poluição das fábricas, a poluição que os veículos geram, certo? Sprays e desodorantes também contribuem aí para o aumento da poluição. Então, esse fator humano ele é essencial aí para essa aceleração, né? Para esse aumento de chuva ácida e aceleração das transformações no nosso ecossistema, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, a poluição ela ocorre predominantemente no meio urbano, só que polui aqui e chove ali, né? Então, essa chuva ácida ela tem uma extensão relativamente grande aí, ela pode estar atingindo aí florestas e rios e contaminando, né? Prejudicando aí o meio ambiente, a fauna e a flora, certo? Prejudicando aí o ecossistema dos rios também, beleza? Então, é um problema muito importante, né? Muito importante ser discutido. E políticas públicas, pessoal, tentam ser tomadas para a diminuição desses efeitos, mas sempre, né, como política, a gente tem que estar aí lutando pelas legislações, lutando aí para que novas políticas ambientais sejam adicionadas aí no nosso portfólio, aí, né? Então, com isso, pessoal, a gente vai encerrando aí o capítulo de óxidos, ok? Agora a gente encerra não só óxidos, mas encerra também o conjunto de funções inorgânicas, beleza? E aí agora daqui para frente é fazer exercício, se preparar para o vestibular e essas funções aí, essa questão de ácido, base, sal, vai estar sempre voltando nos próximos exercícios com essa interdisciplinariedade daqui para frente nos nossos exercícios de química, ok, pessoal? Então, um forte abraço para todos vocês, bons estudos e até mais!